myself up, turn the world on its head. Don't forget what my mama said. People talking since the beginning of time. Unless they paying your bills, pay them bitches. Olá galera, tudo bem? Hoje na coluna Arco-Íris iremos entrevistar a deputada e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, Janaína Riva. Tudo bem, deputada? Tudo bem, Vanner. Quero agradecer aí a oportunidade da gente estar aqui falando na sua coluna Arco-Íris. Adorei o nome. E é lógico, falando de políticas públicas, né, para o público LGBT, que eu acho que é um assunto extremamente importante. Eu acho que eu tenho muito a contribuir. Deputada, falando assim de projetos, já agradecendo a sua presença aqui, assim, existe alguma política pública dentro da Assembleia Legislativa para a classe LGBT? Como que está o andamento dessas políticas? Hoje dentro da Assembleia eu tenho uma preocupação muito grande, principalmente com relação aos projetos voltados ao público, à população LGBT, não ao público LGBT, que vão no sentido de garantir-lhes direitos, né? Recentemente nós tivemos o episódio, por exemplo, do Conselho Estadual, né, que o governo do estado apresentou a proposta na Assembleia e os deputados, todos praticamente, né, votaram contrários à criação do Conselho. Eu achei um retrocesso muito grande, sabe, para a população LGBT. Mas eu senti também uma ausência muito grande de participação política dos representantes LGBT nesse momento. Nós tivemos lá manifestação e a presença da igreja evangélica, que em muitos momentos, inclusive eu, por exemplo, fui vaiada, né? Que eu fiz uma fala, no sentido de que eu acho que o que nós temos que garantir a todos os gays, no caso, é realmente os direitos previstos na Constituição e a condição de igualdade, né? Todos os gays são pagadores de impostos também, né? Nós recolhemos impostos, então como que nós não vamos tratar de forma igualitária? Então foi um retrocesso muito grande essa questão do Conselho. Eu tenho conversado com a mesa para que reapresente a proposta, agora se apresentando através da Assembleia, né? Agora ela vai da Assembleia para o governo, né? Até porque o governo já manifestou interesse, até porque com o Conselho a gente consegue recurso, e aí através desse recurso é onde nós fazemos os combates às DSTs, a violência, e a gente pode fazer a educação mesmo, né? Voltada para o público, o tratamento psicológico que muitos precisam. Que muitos precisam também, e também para lutar, querendo ou não, não só... Tem muitos gays que necessitam de apoio, não só às vezes dentro de casa, que faz mesmo. Claro, que a família não aceita. Sim, o conselho tem que estar ali para abraçar essa ideia, para abraçar as pessoas desse meio. Eu acho que a população hoje sente falta disso. Sente. E eu, Vaneiro, eu sinto essa falta mesmo, sabe? Da participação mais ativa LGBT dentro do processo político, que é importante para dar esse respaldo. A minha opinião não vai mudar, mas eu tenho certeza que a de muitos ali mudariam se fossem mais presentes as discussões, né? E fossem mais unidos também, né, politicamente. Eu acho que, como você disse agora há pouco, querem respeito, querem ser ouvidos, querem políticas públicas em condição de igualdade. E foi justamente isso que eu falei naquele momento. Eu até, em um certo momento, eu falei para algumas pessoas da igreja que ali estavam, que eu não entendia como alguém que faz parte da igreja católica ou evangélica, porque eu, por exemplo, sou católica, vai à Assembleia contra um movimento de direitos LGBTs. Quer dizer, nós não estamos tirando o direito de ninguém ou inibindo ninguém. Nós estamos dando direitos e condição de igualdade. Sim, até porque esse público, eu digo porque eu também sou bem assumido, e eu digo também porque falta essa questão das pessoas, falta mais amor. Falta mais amor. Eu sempre brinco, às vezes, quando eu posto alguma coisa da causa gay, eu coloco mais amor, por favor. Sabe, eu tenho na minha família e eu vejo, eu tenho medo, sabe, da violência, principalmente. Poxa, é muito mais perigoso para uma mãe quando o filho gay dela sai de casa do que quando o hétero sai. E qual que é a diferença? Entendeu? Eu não entendo a diferença. Mas existe ainda um preconceito muito grande, muito grande. As pessoas acham que a bancada, acho que bancada não é... Digo que as pessoas que lutam pela essa coisa evangélica, assim, pela família tradicional, gente, as pessoas não veem o tanto que um gay sofre perante a sociedade preconceituosa, sofre violência, sofre vários tipos de
violência, tanto verbal quanto moral, sabe? São coisas assim que nós, assim, a população LGBT sofre. E, querendo ou não, a bancada cristã, ela não olha, ela não vivencia esse lado. Ele Vânia, não tá ali. É tão assustador que tem algumas pessoas, por exemplo, que elas preferem que o filho seja um assaltante, que o filho seja um traficante, que o filho use drogas, do que o filho seja gay. Então, o que tem que mudar é a cabeça das pessoas. Isso tem que estar na educação. É muito pequena. E a educação, tem muita gente que encara isso. Ah, mas educação, então você quer dizer que ensinar a ser gay não é isso, é ensinar a respeitar o próximo. A única coisa que eu acredito que a gente precisa evoluir muito é nessa questão do respeito ao outro, entendeu? E as pessoas têm perdido esse paradigma, têm perdido completamente. Acho que não sabem o que é o sinônimo da palavra respeito. Não sabe. E, tem outros exemplos também, né? Aqui a gente não fala nem só de LGBT, mas eu tava vendo esses dias, por exemplo, a cantora Ludmilla, por exemplo, uma pessoa chamando ela de macaco no Instagram dela, sabe? Assim, umas pessoas, às vezes eu vejo um caso de gays também que a pessoa escreve viadinho, não sei o que, sabe? Umas coisas assim que não cabem mais no nosso mundo atual, isso não cabe mais. A gente tá no século XXI, onde as pessoas hoje em dia têm mente aberta, algumas pessoas, eu digo, porque essas pessoas não têm mente aberta. E é importante até, né, Vaneira, a gente ressaltar que isso é crime, né? Crime previsto em lei. Sim. E tem que ser denunciado. Com certeza. A pessoa que faz isso ou que sofre esse tipo de violência, porque é uma violência, ela tem que procurar, sim, os seus direitos, tem que denunciar, sabe? Já tive amigos, já tive pessoas assim que chegaram e me falaram, olha, já sofri violência física e também violência verbal. Querendo ou não, você chamar um viado na frente, cara, a pessoa é um ser humano, ele tem sentimento, ele tem que estar ali como ser humano, ele trabalha, ele estuda, ele tem uma vida em si. Você não pode julgar a pessoa pela opção, pela orientação dela. E vem muito de encontro com essa situação, por exemplo, do abuso coletivo. Sim. Você viu aquilo? Estupro coletivo, né? Gente, que absurdo. Foi um absurdo que fizeram com a menina. Eu fiquei chocada. E se você lê os comentários, você fica mais chocada ainda. Que é aquela coisa que é a mesma coisa que acontece também com os gays, sabe? Ah, mas fez porque aconteceu porque procurou, é pela postura dela, é pelo não sei o que. Sabe? Então, a gente tem uma... Não há justificação pra isso, porque as pessoas falam. Porque, querendo ou não, gente, ela é vítima. Não importa se ela usou saia curta, se ela tava no baile funk, se ela... Ela é mulher, ela merece ser respeitada. Eu vi até, engraçado, eu li uma frase agora há pouco, que ela dizia assim, se nós não tivéssemos os estuprados ou as estupradas, ou se nós não tivéssemos as vítimas, nós não teríamos violência. Tipo assim, né, fazendo uma ironia a esse caso da gente ficar querendo pôr a culpa em quem foi vítima da situação, ou achar uma resposta para se justificar uma violência. Violência não é justificável. Não né? é mesmo. E tem até lá na Assembleia, ainda tem um projeto até hoje do Alexandre César que fala sobre essa questão da violência aos homossexuais. É lógico que seria uma lei estadual, mas ele coloca lá algumas medidas a serem tomadas em âmbito estadual do estado de Mato Grosso e que até isso a gente tem dificuldade de votar hoje. E como que anda essa lei, ou tá parada ainda? Não, hoje ela está dentro da Comissão de Direitos Humanos, porque eu tenho uma certeza que ela tem que ser votada em um momento oportuno, tem que haver uma discussão sobre ela, até para que ela passe dentro de plenário. Mas isso eu já acho um absurdo, quer dizer, nós temos que discutir o óbvio, entendeu? Que é errado violentar, que é errado ofender, que é errado prevaricar, entendeu? Então, assim, com relação às políticas públicas aos gays, então tem muita coisa que, por mais que a nossa cabeça jovem, ela nos diga que ela é óbvia, ela é tratada ainda com um terror, um medo, uma morosidade, por outro lado, que a gente acaba ficando decepcionado, sabe? Porque eu gostaria de fazer a coisa render mais. Né? Mas por isso que eu sempre falo, todo lugar quando eu vou, que eu falo do público LGBT, eu falo, vocês têm que participar mais politicamente, sabe? Tem que estar mais ali, presente nas políticas. Isso. Tem que estar ali lutando, sabe? Que eu acho que isso que falta. Acho que o próprio público GLS, vamos lutar, gente, vamos estar lá, sabe? Lutar por ações, por projetos. Tem que ir atrás, tem que buscar o parlamento. Conhecer um pouco, porque isso falta das pessoas, do próprio público mesmo, de chegar lá, querer ir lá na bancada, lá na Assembleia, chegar, olha, eu quero conhecer quais são os projetos que estão aí falando. Uma comissão, né, que trate sobre isso. Eu acho importante, porque, como a gente falou agora há pouco,
Tem tanta coisa que pode acontecer, tantas portas podem se abrir através do diálogo, através da conversa. E é um assunto assim que, apesar de ser polêmico aos olhos de todos, eu acho que é simples de ser resolvido, sabe? Se a gente trabalhar essa questão educacional do respeito, sabe? Eu até brinco às vezes com alguns colegas deputados, esquece esse papo de gênero, que ele dá tanta dor de cabeça e discussão ali dentro. Vamos falar de respeito, vamos falar de respeito ao próximo, ao ser humano, respeitar as diferenças, não né? importa orientação, credo, raça, sabe? Exatamente, tem que ter o respeito. E respeito às diferenças. Isso eu acho assim... Se você não gosta, se você não tá ali diante, eu não é que eu não tenho preconceito, mas então, cara, respeita essa. É a única coisa que tem que ter entre as pessoas, é um respeito das duas partes. E, Vaner, desde quando? Eu, por exemplo, sou mãe e tenho 2 filhos. Desde quando cada deputado é pai, ou é filho, ou é irmão, ele tem que saber que isso pode acontecer na família dele, e é a coisa mais comum do mundo acontecer. Também, né, então, isso. Eu falo isso porque para agir com mais sensibilidade na hora de se falar sobre o tema. Porque será que eu gostaria que a minha filha fosse vítima de preconceito, se por acaso um dia ela vir a ser gay? Será que eu gostaria que meu filho sofresse preconceito? Será que eu gostaria que meu filho fosse violentado, que ele apanhasse enquanto ele andasse na rua, que alguém chegasse, como eu já vi alguns casos, que desconfigurou o rosto da pessoa com chutes, pontapés, desmaiou a pessoa? Será que não está faltando a gente se colocar um pouco no lugar, né, das pessoas? Eu acho que é isso que falta. Acho até porque cada pessoa colocasse no lugar, eu sempre brinquei porque gay não é uma opção, é uma orientação sexual. Eu aposto, e você pode fazer uma pesquisa, que a grande maioria dos gays não gostariam de ter essa orientação sexual por causa do preconceito que sofrem, por causa das limitações que sofrem, né? Isso dentro de casa, isso fora de casa. Então, quer dizer, é uma orientação sexual e que ela precisa ser respeitada. Então, eu queria deixar um recado a toda a população LGBT. Primeiro, quero te parabenizar de novo, porque eu achei muito legal a ideia. Até te perguntei, né, se as pessoas têm acessado, têm comentado, porque essa participação é importante. E eu acho que você Espero que todos também, depois dessa entrevista, acessem, curtam, também compartilhem, né? Lógico. Porque precisa, né? E você já é, na verdade, um líder, né? Porque primeiro já conquistou um espaço que é difícil ter um espaço para falar sobre o tema, né? Nas mídias, né? Sim, então, eu queria deixar um recado para todos. Eu acho que é importantíssima a participação política dos GLS, dos LGBTs, como alguns falam, só muda a terminologia, mas o sentido é o mesmo. É importante essa participação política para que você defenda os seus direitos, para que você busque melhorias que, por mais que demorem a acontecer, e muita coisa que eu faço, eu não penso em mim, eu penso nos meus filhos, nos meus netos, nós estamos buscando aí, na verdade, um país melhor para todos nós, né? Uma convivência melhor e harmônica em sociedade, onde todos possam caminhar em paz e tranquilidade, trabalhar com tranquilidade, tocar a sua vida, né? Eu acho que você que tem todo esse medo, muitas vezes, de se manifestar ou de colocar a sua opinião, você é dono do seu nariz, você trabalha, você luta, estuda, corre atrás da sua vida, assim como eu me sinto. Eu acho que está na hora de a gente começar a mostrar cara, está na hora de você começar a defender você e seus pares também, né? A gente tem que parar com esse medo e esse receio de que as coisas podem dar errado e ter mais um certo otimismo de que as coisas podem sim melhorar desde que a gente corra atrás. Então, eu quero convidar a todos também que participem desses debates. Eu acho que a gente pode, dentro da Assembleia, fazer um bom trabalho acerca das questões LGBTs, dos direitos, acerca da questão do respeito, que a gente falou bastante aqui na entrevista. Eu acho é um chamamento mesmo. Vamos participar da política. Seria importantíssimo que tivessem candidatos agora LGBTs. Sim, tem que ter, sabe? sim. É muito importante que tenha. Muito, demais importante para estar lutando, para estar forçando essa, como se diz, essa luta dos LGBTs, para estar ali diante, para estar, não, o LGBT precisa, tem que estar ali na bancada. Tem que ter uma lutar, voz, né? Uma voz, nem que seja para ecoar de que os gays têm representantes, por exemplo, dentro das câmaras municipais, que tem representantes, assim como tem Jean Willis, sabe? Que eu tenho uma admiração também pela forma que ele conduz e a defesa ferrenha que ele faz dos gays sem medo, sabe? Então, é um convite mesmo que participem das discussões, né? Vamos lutar pelo Conselho Estadual. Eu preciso de vocês na Assembleia Legislativa. Tem muitos outros deputados que eu tenho certeza que também vão apoiar a causa, mas a gente precisa dessa manifestação política LGBT. Então, eu queria fazer esse convite a todos vocês e chamarem para participarem dos debates. Eu acho que isso é muito importante e a partir daí a gente tem muito a construir.
Deputada, muito obrigado pela sua presença aqui na nossa coluna. Eu que Peço agradeço. que a senhora volte mais vezes também para estar mostrando esse projeto, para estar vendo como é que é esse andamento dos projetos aqui na nossa coluna, claro, tá? é muito legal. Vou voltar sim, pode ter certeza. Eu adorei. Obrigada, Muito obrigado. Natália. Obrigada a você, eu que gostei. Tchau, tchau, galera. E não Tchau, esqueça de gente. acessar e também curtir e compartilhar a nossa coluna Arco-Íris. Um beijo e até mais.